O motivo que me traz aqui, a essa tribuna de dia de hoje, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É falar da importância do Pantanal para o Brasil e para o mundo. No extremo oeste do Mato Grosso do Sul, já na fronteira com a Bolívia, existe uma morraria que nós chamamos Serra do Amolar. É a maior cadeia de montanhas de toda a região. Ela se alonga por cerca de 80 quilômetros entre Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, e Cáceres, no Mato Grosso, e marca os limites brasileiros do Pantanal. Recentemente, um cineasta alemão esteve por lá, produzindo um documentário e descreveu a região do Amolar da seguinte forma, abro aspas, imagino que Deus começou a criar o mundo colocando aquela parede, a Serra Magnífica, encheu com água e plantas, chamou os bichos e então formou o Pantanal. Quem nasce e vive por ali, homens e mulheres de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pantaneiros de corpo e alma, ou até mesmo quem esteve por lá de passagem, todos, sem exceção, entendem a razão dessa analogia. O Pantanal é um bioma único no Brasil e também no mundo. É uma das reservas da biosfera da Unesco e um dos patrimônios naturais da humanidade, além de sítios protegidos pela Convenção de Terras Úmidas, de acordo com a Convenção de Ramsar. É a área úmida permanente mais extensa do hemisfério ocidental e abriga uma das maiores e mais espetaculares concentrações de vida selvagens dos neotrópicos. O Pantanal é um valiosíssimo repositório de biodiversidade. Ele abriga uma enorme variedade de plantas, insetos, aves, peixes, répteis, mamíferos e primatas. Os índios usufruíram e usufruem de suas terras há milênios, sem causar nenhum impacto ambiental significativo. Os colonizadores espanhóis integraram-se à paisagem em 1543, nas cercanias da Serra do Amolar, fundando a primeira cidade da região, uma das primeiras da América, o Porto de los Reis. Na sequência, há cerca de 3 séculos, novos colonizadores começaram a chegar. Esses vieram de leste, de terras brasileiras, e espalharam-se aos poucos pelas diversas paisagens pantaneiras. Eram pescadores, garimpeiros, peões, comerciantes, criadores de gado e foram ocupando lentamente seus espaços. E esses atores tradicionais sempre mantiveram uma relação de respeito e de preservação com o ecossistema pantaneiro. Uma simbiose entre atividade econômica e preservação ambiental sem paralelo no Brasil. Hoje em dia, o Pantanal não é mais aquele paraíso intocado de priscas eras, onde o homem e a natureza viviam em harmonia. Essa nova realidade tornou-se mais evidente e mais intensa por volta da década de 70. Em 11 de outubro de 77, o presidente Ernesto Geisel sancionou a lei que criou o Estado de Mato Grosso do Sul, desmembrando terras do antigo Estado de Mato Grosso. Era uma lei boa, bem intencionada, uma reivindicação antiga da nossa região, mas a lei esqueceu-se de contemplar a necessidade das áreas ocupadas pelo bioma Pantanal, um bioma único, interdependente, indivisível. Com o desmembramento de Mato Grosso do Sul, o Pantanal acabou, para efeitos legais e de gestão ambiental, sendo desmembrado também. E bioma não se desmembra. Naquela época, no entanto, não tivemos sensibilidade suficiente para perceber esse erro. Já no início dos anos 80, o governo de Figueiredo resolveu estimular a ocupação do Cerrado e o aumento da produção agropecuária no Brasil. Foi uma medida acertada, muito importante para o país. A área foi ocupada por bravos produtores que, com muito trabalho, desenvolveram aquela região de grande importância econômica para o Brasil. No entanto, por falta de conhecimento científico, à época, dos impactos ambientais, a mata ciliar, que protegia as frágeis margens dos rios, foi totalmente alterada. E essa foi a origem de um grande desastre ambiental do Brasil, o assoreamento do rio Taquari. O rio Taquari é um dos maiores leques aluviais do mundo. Suas águas banham 36% do Pantanal. Ele se estende no sentido leste-oeste por cerca de 800 quilômetros,
nasce no estado de Mato Grosso e corre, na maior parte do seu trajeto, por Mato Grosso do Sul. A destruição das matas ciliares e da vegetação nativa em suas cabeceiras fez com que milhões de toneladas de areias fossem arrancadas de suas margens e carreadas no rio abaixo. As margens do rio Taquari perderam seus limites originais, sua calha inundou definitivamente milhares de quilômetros quadrados de terras cultiváveis. Foram mortos mais de 1 milhão de cabeças de gado. Felizmente temos sido capazes de aprender com nossos erros. Temos visto iniciativas recentes e acertadas que reconhecem a importância do bioma Pantanal e a necessidade da gestão integrada e compartilhada. Uma gestão que considera o Pantanal em sua integridade territorial, natural e humana. Tivemos em 2016 a assinatura da Carta de Caimã. Ela estabeleceu um plano de trabalho comum entre o governo federal e os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ano passado, o presidente Temer visitou a região do Pantanal durante o segundo encontro da Carta Caimã e anunciou o atendimento das reivindicações desse importante documento. Nessa ocasião, o presidente da República assinou 2 medidas importantíssimas, que juntas prevêem investimentos a cerca de 6 bilhões em ações para a recuperação e preservação do meio ambiente. Parte desse recurso será utilizado para a recuperação do rio Taquari. Outra ação promissora foi a assinatura em março último de uma declaração trinacional de compromisso com a conservação e desenvolvimento sustentável do Pantanal, reunindo representantes do Brasil, Bolívia e Paraguai. São ótimas notícias, são ações necessárias, mas infelizmente insuficientes para os fins a que se propõe. Para fazer valer o parágrafo 4º do artigo 225 da nossa Constituição, que diz que o Pantanal, entre outros biomas, é, abro aspas, um patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, fecho aspas, para que esse mandamento constitucional se concretize. É necessário uma lei federal, uma lei que articule as ações de todos os atores envolvidos em prol da natureza e das pessoas do Pantanal. O PLS 750 de 2011 propõe justamente a criação dessa lei. É uma proposição que vem sendo amadurecida há um bom tempo e que recentemente conseguiu avançar e aperfeiçoar-se em sua tramitação pela CCJ e pela CAI. O PLS 750 de 2011 está atualmente na Comissão de Meio Ambiente, onde com muita honra e muito orgulho terei a oportunidade de relatá-lo. E realizamos nos últimos dias 16 e 24 de abril, nas Assembleias Legislativas de Campo Grande e Cuiabá, seminários externos, contando com a participação maciça de todos os atores envolvidos na questão. Devo dizer que estamos alcançando um nível de entendimento, de acordo e de consenso que revela uma consonância lapidar sobre o aspecto mais nuclear de toda essa questão, qual seja, o entendimento de que preservar o Pantanal é um imperativo absoluto e inadiável. O Pantanal é um tesouro da biodiversidade, um tesouro de valor incalculável. O Pantanal é nosso, senhoras e senhores, é do sul-mato-grossense, é dos mato-grossenses, é de todos os brasileiros e é do mundo. E protegê-lo é um dever de todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.